Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Wellington, professor de Novo Testamento 2. Nossa aula de hoje é Filipenses. Sejam todos muito bem-vindos na nossa videoaula. Havendo dúvida, por favor, pergunte, tá? Deixe a sua pergunta lá para a gente poder responder e tirar qualquer dúvida. A gente tem aqui um slide e eu vou tirar aqui a minha imagem para poder explicar a vocês melhor esta aula. Muito bem, aqui você tem um slide que nós temos uma parte, né? Uma parte geográfica. Aqui nós temos o norte da África, aqui a nação de Israel, não é? Aqui o Oriente Médio e tal, e aqui a Europa. Então, esse slide aqui, ele mostra as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Eu gostaria que você desse pausa e olhasse atentamente para você se localizar, não é? A gente tem aqui as legendas, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo está nessa cor aqui, direcionando, né, os lugares em que ele foi na sua primeira viagem missionária. A segunda, nessa cor, nós temos a terceira viagem missionária. E no final do livro de Atos dos Apóstolos diz que Paulo, ele sai aqui dessa região Macedônia e Acaia, né? Aonde ele levantou ofertas nessas igrejas para abençoar os santos pobres de Jerusalém. E em indo lá em Jerusalém para entregar a oferta, ele é preso lá no templo, né? Ele vai ficar 2 anos preso lá em Cesareia de Filipe, onde ele vai apelar para ir a César. E aí é que ele faz essa viagem, ó, indo lá para a Itália, né? Para Roma, onde o livro de Atos dos Apóstolos ele vai concluir com Paulo preso lá em Roma. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que a nossa aula, né, Paulo ele funda uma igreja aqui na cidade de Filipos. E isso aconteceu na sua segunda viagem missionária. A primeira, ele trabalhou nessa região da Galácia, aqui do sul, né? Cidade Icônio, Listra, Derbe e tal. E aí, na sua segunda viagem missionária, Paulo, quando chega aqui na Galácia, ele quer ir para a Ásia, essa região aqui da Ásia. E está aqui na seta em vermelho, por quê? Porque o Espírito Santo não lhe o permitiu. E aí o que ele fez? Ele foi até lá, esta cidade aqui. E aí daqui ele tentou ir para Bitínia, né? Está lá no livro de Atos, capítulo 16. E é seta vermelha porque o Espírito Santo lhe resistiu. Aí Paulo então desce para esta cidade chamada Troade, aqui, ó, né? E aqui, de acordo com Atos 16, à noite ele tem um sonho e ele então ouve aquela mensagem, né, de um varão vestido de branco que diz: passa a Macedônia, aqui está a Macedônia, na Europa, né? Passa, venha para a Europa e ajuda-nos, né? E é aqui nesta cidade que ele então vai com a sua equipe, Silas, ele pegou Timóteo lá, né, de Listra, e lá da Galácia, de onde Timóteo era, né? E aqui ele conhece em Troade Lucas, né? Você pode perceber lá em Atos 16, versículo 7, e depois do sonho de Paulo, Lucas, que escreveu o livro, ele também vai se incluir nesta narrativa. Ele vai dizer que nós, então, né, entendemos que o Senhor nos chamava, né? Ele também fazendo parte agora do time de Paulo, e eles vão então entrar na Europa para aqui então fundar igrejas. E a primeira é essa aqui, ó, gente, Filipos.
quero ir aqui para um outro mapa. Esse mapa aqui, ele torna talvez as coisas mais claras, né? Olha só, ele está aqui em Troade, aí ele vai atravessar, né? E vai chegar aqui, a primeira cidade da Europa é essa aqui, Neápolis, mas Paulo ele não parava em todas as cidades pelas quais ele passava, não. A estratégia de Paulo é parar em cidades estratégicas, né? E Filipos era uma cidade bastante estratégica. Vamos falar um pouquinho sobre esta cidade de Filipos aqui. Filipos era uma colônia do Império Romano. O que que isso significa? Significa que ela não precisava de pagar impostos, né, a Roma. E ela tem esse nome Filipos porque antes que o Império Romano dominasse o mundo, o Império Grego, né, dominou o mundo. E o pai de Alexandre o Grande era chamado Filipe. Portanto, essa cidade aí foi feita, foi edificada, fundada em honra ao pai do imperador grego, né? E nessa cidade ela aconteceu alguns fatos muito interessantes. Algumas guerras, por exemplo, travadas, né, nela, onde o imperador, que tinha o seu filho por nome Brutus, né, que o traiu, e aí aquela frase que você já deve ter ouvido, até tu, Brutus, essa fala se deu aí na cidade de Filipos. Aqui o apóstolo Paulo, ele tem um encontro com três personagens, né, que a gente conhece lá em Atos dos Apóstolos. A primeira é Lídia, uma empresária, né, ela uma vendedora de púrpura. Ela não era europeia, né? Ela não era natural de Filipos, ela era de Tiatira, aqui, ó, dessa região aqui da Ásia, não é? Mas ela estabeleceu a sua residência e seu comércio lá em Filipos. E muito provavelmente era ela uma convertida ao judaísmo, uma prosélita, não é? E nesta cidade não havia sinagoga. Vocês, como estudantes e leitores da Bíblia atenciosos, sabe que aonde Paulo chegava, ele ia primeiro levar o evangelho aos judeus, né? E depois aos gentios. Então Paulo ia para as sinagogas, não é? Encontrar os judeus, mas não havia uma sinagoga em Filipos. Para haver uma sinagoga é preciso ter 10 homens casados, né? E aí se estabelece uma sinagoga. Até então, o que tem é uma proseuca, né? E ali a gente viu que a proseuca era um lugar de oração, né? E Paulo então acompanhou essas mulheres na beira do rio para orar. E Paulo, quando começou a falar, diz lá o texto que Deus abriu os olhos de Lídia, né? Então, uma mensagem pregada, uma mensagem que foi revelada no coração de uma pessoa para sua conversão. Depois disso, o segundo personagem é aquela moça, né, que era endemoniada, e através dela os cafetões da religião, né, os seus donos, ganhavam dinheiro com ela porque fazia adivinhações. E quando Paulo ia a esse local de oração, essa moça, na frente de todo mundo, dizia, né, que eles eram homens de Deus. A gente vê assim que até o diabo fala a verdade, né? Mas só que com um intuito, né? Com uma intenção, com uma carga na sua fala, nas emoções, né? Uma energia tentando prejudicar. Bom, não se diz que ela se converteu, porque Paulo a expulsou o demônio dela, né? Mas não se diz que houve uma conversão desta moça. O terceiro e último personagem que nos é dito aí, desta passagem de Paulo por Filipos,
é que ele então vai ser julgado, né? Porque os donos daquela moça vão acusá-lo diante de um tribunal romano, né? E as leis romanas favorecia muito o ganha-pão. Não importa o que a pessoa fizesse, né? E aí Paulo então vai ser açoitado, vai ser levado para a cadeia, né? Cadeia esta que também não era nada confortável, era subterrânea, não havia luz, a luz entrava apenas por um buraco e o oxigênio também, não é? Mas ali ele é guardado, como os demais prisioneiros, por um carcereiro, muito provavelmente um veterano, um soldado, porque Filipos, como colônia, que não precisava de pagar os impostos, os soldados que não morriam e que envelheciam, né, eles iam morar, eles iam viver nesta cidade aí. E aí, como um soldado veterano, ele ainda pega lá um trabalho, né, de cuidar de presos. Ele é um carcereiro da cidade. E aí a sua conversão não foi apenas com uma reunião ali, né, tal, naquela simplicidade dos irmãos, não, mas uma resultado, o coração dele é abalado porque a terra abalou, né, houve um terremoto. Então há pessoas que se convertem de uma forma e outras de uma outra forma muito dramática, né? Deus, para abrir o coração deste carcereiro, deste homem acostumado com sangue, com guerra, com batalhas, foi necessário ali haver um terremoto, né? Pois bem, minha gente, então a igreja foi fundada aí em Filipos, é uma das poucas igrejas, me parece que a única, que deu suporte ao apóstolo Paulo financeiro, né? Eles, depois que Paulo saiu e foi para Tessalônica, olha só aqui no mapa, Paulo saiu daqui de Filipos, seguindo viagem, a sua próxima cidade foi Tessalônica, né? Então, pouco tempo depois que Paulo aqui estava, ele já recebeu ofertas, né? Epafrodito, aqui ó, de Filipos, levou a oferta da igreja para Paulo e ele próprio foi ali dar assistência ao apóstolo Paulo, né? Então era uma igreja grata, era uma igreja que tinha poucos problemas, né? E então Paulo ele vai escrever essa carta não daqui de Tessalônica, né? Essa carta ela foi escrita lá de Roma, né? Quando Paulo estava preso lá em Roma, né? Ele escreveu 4 cartas da prisão. Só relembrando, Filemon, né? Colossenses, Efésios e Filipenses, né? Então essas 4 cartas foram escritas lá da prisão e lá estava o nosso amigo Epafrodito, natural de Filipos, que foi levar a oferta para Paulo também lá na cadeia. Então Paulo escreve uma carta demonstrando a sua gratidão, não é? Demonstrando ali. Interessante é que Epafrodito ficou doente. Paulo vai relatar isso na carta aos Filipenses, né? E Paulo não o curou, né? Então a gente vê que dons de curar não é uma propriedade do homem ou da mulher, a quem Deus contempla com este dom, né? Paulo não curou a todos. Paulo, ele, por exemplo, não curou Epafrodito, né? E a gente vê que agora nesse período aí de quarentena, que é uma provação para a igreja, uma provação para o mundo todo, muitos pastores que abriram igreja, fundado no ministério de cura, estão sendo agora criticados, né? Porque estão fechando as suas igrejas em função de uma doença, em função de um vírus, né? No meu Facebook, por exemplo, eu tenho lá uma pessoa, não sei se vocês têm também, às vezes você tem pessoas que fazem parte lá
do seu círculo de amizade do Facebook e você nem conhece, né? Chegou lá um convite e aí você aceitou e tem lá algumas pessoas. Tem lá uma jovem senhora que ela postou recentemente um vídeo de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa, criticando, né, os pastores que prometem cura e agora estão com as suas igrejas fechadas. E aí ela fez um comentário, essa pessoa que tem lá, que está lá no meu Face, né, ela fez um comentário dizendo que todos são safados. Aí eu fiz um determinado comentário, eu falei, olha, se você tivesse citado nomes, e mesmo sendo evangélico e pastor, eu estaria ao seu lado, porque eu reconheço que há pessoas que realmente fazem, manipulam, né, a fé de pessoas incautas, né, simples e que não leem a Bíblia, né, e que demonstram uma fé cega, e enganam os outros, não é? Eu estaria do seu lado, eu disse para ela, né? Mas eu falei para ela o seguinte: olha, eu não posso estar do seu lado porque eu não sou safado, eu sou pastor e não sou safado, né? Então, minha gente, eu espero que em passando esse período de quarentena e quando as igrejas puderem abrir as suas portas, é preciso que as pessoas reflitam, né? As pessoas aprendam com isso aí e ver que há muitos, de fato, charlatões que usam a fé cega do povo para o seu próprio benefício e perdição, não é? Mas vamos voltar ao que nos interessa aqui, que é a carta aos Filipenses. É uma carta que fala também de koinonia, né, de comunhão. A comunhão que havia ali era uma comunhão extraordinária, irmãos. O que afetava um, afetava todos, né? Algumas igrejas têm ali o seu cafezinho, têm ali o seu lanche depois do culto, né? E dizem que é um momento de comunhão. A comunhão de Filipos era uma comunhão assim que, olha, se um for honrado, o outro vai ser honrado, se um for ferido, os outros vão ser feridos também. Era uma comunhão assim mais intensa, né? E a palavra da carta é alegria. Paulo, ele dizia sempre essa palavra, né? Alegrai-vos. Tem uma história interessante que quando Paulo estava ditando esta carta, lá no capítulo 4 versículo 4, né, diz assim, eu vos digo alegrai-vos, né, alegrai-vos no Senhor. E aí diz que o soldado que vigiava Paulo naquele momento lhe deu uma bofetada, né, no rosto. E aí Paulo continuou a escrita dizendo, continua aí, diz o seguinte, outra vez vos digo alegrai-vos, né? Alegria e é uma fé que é incircunstancial, né, irmãos? Não depende nada do lado de fora, mas a nossa alegria é o Senhor que habita o nosso coração. E se é o Senhor, nada muda a nossa alegria, não é? Então, meus amados irmãos, aqui também nesta epístola aos Filipenses, o apóstolo Paulo, ele diz que ele estando preso, né, havia a possibilidade de ele ser executado. E Paulo disse o seguinte, olha, eu estou em uma bifurcação na minha vida, né? Porque eu preciso ficar para dar mais fruto, mas o meu coração anseia por ir para estar com o Senhor, para estar com o Senhor. Então aqui a gente faz aqui uma diferenciação. Há aqueles que estão dispostos a ir para estar com o Senhor, mas querem ficar. Paulo era daqueles que não estava disposto a ir para o Senhor, ele estava querendo ir para o Senhor, é diferente, e disposto a ficar aqui, né? Então há uma diferença aí, né? Como é que é o seu coração? Você está disposto a ir ou querendo ir? Você está querendo ficar aqui ou disposto a ficar aqui? Né? Então é diferente. Paulo,
ele estava disposto a ficar para dar mais fruto, mas o seu coração desejava, anelava estar com o Senhor, que para ele disse, o viver é Cristo, né? Servir é serviço, mas o morrer é lucro, porque a morte se tornou para o crente uma porta, né, pela qual ele atravessa e do outro lado ele tem um abraço do nosso amado Salvador, né, Senhor Jesus. Paulo aqui também, ele vai dizer aquele versículo lá, tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto aí, ele tem sido mal interpretado e usado por muitos cristãos, né? Tudo posso naquele que me fortalece, quase que se tornou assim um trator de esteira, onde a pessoa declara esse versículo e diz, sai da frente, senão eu passo por cima, né? Porque esse poder me foi dado, tudo posso naquele que me fortalece. E a gente sabe que não é bem assim, né? O contexto aqui é dinheiro. Paulo está falando, está sendo grato por uma oferta em dinheiro que a igreja de Filipos a ele enviou. E Paulo vai dizer que ele aprendeu a viver, né? Olha só, é interessante, né? A frase toda é aprendeu a viver contente. Então, se Paulo aprendeu a viver contente, eu e você também precisamos aprender, irmãos, porque o benefício do Evangelho são muitos, né? São os benefícios, né? Para a eternidade, nós temos inúmeros benefícios, mas a nossa vida enquanto aqui na Terra, nós também precisamos aprender com o Evangelho a ser gente de Deus, né? Aprender a viver contente. Aí Paulo vai falar lá de escassez, de fartura, de às vezes passar necessidade, de ter abundância. São dois polos, não é? Um polo para cá, um polo para lá, um polo para baixo, um polo para cima. E Paulo diz que em Cristo esses polos já não têm mais o poder de nos ficar levando para lá, de nos jogando para baixo, nos levando para cima, né? Às vezes, quando estamos embaixo, a tendência é estar com o coração amargurado, jogando-nos para cima, às vezes a gente quer ostentar. Mas Paulo disse que em Cristo ele aprendeu a viver e a lidar com toda e qualquer situação. E aí ele vai dizer lá depois que a gente não tem que viver ansioso, né, com o que vai acontecer. Essa época de quarentena, ela é propícia para cultivar, né, a ansiedade. Muita gente está preocupado, o que vai acontecer amanhã, semana que vem, daqui a um mês, o que vai acontecer no resto desse ano de 2020, né? Mas a solução Paulo dá ali no versículo 6 e 7. Ele vai falar, olha, orem, né? Apresentem a Deus toda a vossa petição, toda a vossa necessidade, não fiquem ansiosos não. E outra coisa, orem com ação de graça, né? Dê graças a Deus já pelo resultado do que Deus vai fazer, como Deus vai fazer, não é? Então, aí Paulo vai dizer também, ó, meu Deus, segundo a sua riqueza, vos suprirá todas as vossas necessidades em glória, né, gente? Que maravilha! Então, Deus supre as nossas necessidades em glória. Tudo posso naquele que me fortalece, tem o contexto de dinheiro, né? De grana. Então, minha gente, tá aí um breve panorama, comentário da carta aos Filipenses. Em havendo qualquer dúvida, favor, entrar em contato, expor a sua dúvida, vai ser um prazer. Deus vos abençoe a todos.